Pessoal, bom dia. Primeiramente agradecer a Brenda Cabrini pelo convite de estar participando da CIPAT de vocês. É sempre bom a gente fazer uma reflexão sobre a CIPAT, sobre meio ambiente. Tudo isso traz um crescimento, uma maturidade em relação aos processos de segurança do trabalho e também de meio ambiente. Me apresentar, eu sou Marcelo Marinho, eu sou tecnólogo de segurança do trabalho por formação. Hoje eu trabalho em uma das maiores mineradoras aqui do mundo e do país, que é a Vale do Rio Doce, e trazer um pouco aqui da minha experiência para contribuir com a festa de vocês em relação a essa consciência que nós precisamos de ter em relação às nossas atividades. Lembrar que toda empresa grande, que ela é pautada na área de segurança do trabalho, ela tem várias ferramentas, diretrizes para que o trabalhador chegue no seu local de trabalho e ele venha executar bem essa atividade de segurança do trabalho. Mas, por mais que você tenha processos, ferramentas admiráveis e boas de ser colocada em prática, mas quem vai lá na execução da atividade é o trabalhador, é a parte operacional. E é importante, igual o tema sugestivo de hoje, de vocês, no dia 25 de outubro, a parte do trabalhador, que ele precisa de ter essa consciência em relação à execução das atividades. Como eu falei, não adianta a gente ter grandes ferramentas na área de segurança do trabalho se o trabalhador ele não trabalha consciente e sabedor das suas atribuições, das diretrizes, daquilo que ele precisa realmente de fazer e desempenhar na frente de serviço. Eu sempre digo aqui para o pessoal que trabalha com a gente aqui na área, nessa área de mineração, hoje nós somos mais de 10 mil pessoas por dia. Então, para você fazer o gerenciamento de tudo isso e pensar em ferramentas do trabalho, é necessário que o trabalhador ele esteja consciente para que ele possa executar uma atividade segura dentro das medidas de controle viáveis. E nada mais é do que nós apelamos muitas vezes para o coração. O trabalhador ele precisa entender que ele veio ganhar o pão de cada dia e que existe uma família, existe esposas, existe pais, existe filhos, namoradas que nos esperam chegarmos em casa com saúde e com segurança. É naquele instante, quando você está executando a sua atividade, naquele instante às vezes que você passa desapercebido, é que venha o acidente. Então é importante você atentar para os procedimentos, atentar para as diretrizes, para os detalhes, para que aquela atividade ela venha a ser exercida com segurança e com toda a maestria, para que o serviço ele venha ter um objetivo final, que é a entrega dele e com saúde e com segurança. E com esse trabalhador voltando para casa, ganhando o seu pão de cada dia. Muitas vezes nós temos alguns acidentes na área, justamente porque na hora ali da execução, o trabalhador ele falha. Aqui na área da Vale, nós temos as chamadas 10 regras de ouro. Por que essas 10 regras de ouro? As 10 regras de ouro nada mais é do que você cumprir o mínimo necessário para uma boa execução do trabalho. Se você não cumpre esse mínimo de execução, você certamente está condenado a sofrer algum tipo de lesão, algum tipo de acidente, algum tipo de avaria. Isso traz um transtorno pessoal e também familiar. Então, quando você não cumpre esses 10 itens da regra de ouro aqui na área da mineração, justamente a empresa ela prefere te dispensar do que te entregar dentro de um caixão, falando duramente. Mas essa visão, este pensamento é passado para os trabalhadores aqui dentro
para quando ele está na frente de serviço, ele venha assinar um documento, e esse documento, quando ele assina, ele não assina simplesmente por assinar, ele assina porque ele pensa na família. Porque quando acontece um sinistro ou uma situação que venha tirar até a própria vida desse trabalhador, o que vai defender ele muitas vezes diante da seguradora, diante do Ministério do Trabalho, é justamente a assinatura que ele assinou nos documentos, seja no documento simples, de um simples DSS, ou então num ART, numa PTA, numa PTS. Todas essas coisas são importantes para que justamente a sua assinatura ela acompanhe ali aquela atividade, para que a atividade ela venha a ser exercida. E mesmo que aconteça alguma coisa, Deus livre e guarde, com aquele trabalhador, ele está respaldado dentro da lei. Então, quando você estiver na frente de trabalho, com o seu grupo de trabalho, não fique esperando, às vezes o líder, o encarregado, pedir para que você assine o documento. A sua assinatura ali está dizendo o seguinte: eu estou consciente daquilo que está sendo executado. E mais ainda, quando você assina o documento, você está assinando para a sua filha, para o seu filho, para a sua esposa, para a pessoa que está lá fora, que te ama e quer que você volte para casa. Tá? Quando nós tomamos alguma situação, alguma decisão fora desse contexto, dessas diretrizes, justamente nós estamos sendo alvo fáceis para que alguma coisa de ruim venha a acontecer. Hoje a segurança do trabalho ela evoluiu muito. Hoje nós temos consciência daquilo que está acontecendo. Nós esmiuçamos as atividades ali através dos planos de trabalho, nos fóruns de segurança, nas reuniões de segurança, nas conversas de DSS. Tudo isso é informativo para que o trabalhador ele saia da sua casa, ele chegue no seu local de trabalho, ele desenvolva bem o seu trabalho e ele, quando volte para casa, ele mais um dia ele vence com o dever cumprido. Hoje nós trabalhamos aqui nessa área, aqui está passando a composição, pode até filmar a composição de trens. Nós temos a área portuária, um pouco mais adiante. Nós temos aqui, pode filmar essa parte aqui, toda essa parte aqui de usina, são 8 usinas aqui no complexo. Então gerenciar todas essas coisas é muito complicado. Quando nós temos um trabalhador consciente, quando ele vem consciente, sabendo daquilo que ele faz e responsável pelas suas atividades. Lembrar, quem faz a sua segurança não é simplesmente o encarregado, não é a empresa, quem faz a segurança é o trabalhador. Você faz a sua segurança. Hoje nós utilizamos aqui o cuidado ativo genuíno. O que é isso? Cada um que está ali na equipe, um zela pelo outro. Às vezes alguém que está do seu lado trabalhando está esquecido ou mesmo passou algum problema em casa. É importante que o grupo se feche para que a boa atividade venha a ser executada. Quando aqui acontece alguma fatalidade ou mesmo um acidente, tudo para. Mas não é legal a gente ficar falando do pós, é necessário nós falamos do antes, sermos prevencionistas, temos consciência da boa atividade e em cima dessa boa atividade o nosso dever cumprido. Tá? A Vale ela sempre chama-nos a atenção aqui do acidente zero, tá? Que é o acidente sem mancha, é o acidente do minério sem manchas de sangue. Tá? Então isso vai lá para fora e é importante que o trabalhador ele se sinta seguro na execução das suas atividades. A gente sempre fala aqui para os trabalhadores, não faça nada se você não tem competência para você fazer. Você precisa fazer coisas, exercer atividades naquilo que você é treinado, dentro de uma consciência de trabalho, para que o bom trabalho ele venha a ser executado. Tá? Então, obrigado pela oportunidade, curtam bem a simpátia de vocês, tá? E obrigado Brenda Cabrini aí pela oportunidade. Estou aqui no Espírito Santo, falando aí para vocês em São Paulo, mas obrigado aí pela lembrança e tamo junto. O que precisar da gente, a gente está junto.
tá? Saúde e segurança a todos aí e boa CIPAT.